Fala galera, beleza? Lembra que eu tinha falado no último vídeo que a gente fez, esse sapinho que está aberto aqui, que eu ia explicar para vocês como fazer uma paleta diferenciada de cores para agregar mais vida e mais beleza para sua ilustração? Então eu tenho aqui ele aberto com as paletas que nós definimos no último vídeo de dicas, e são essas paletas que nós adicionamos preto e branco apenas para criar as sombras e as luzes. Porém é o seguinte, quando a gente se trata de ilustrações e a gente quer criar paletas um pouco mais vivas, um pouco mais que não seja tão assim secas, mortas, digamos assim, a gente tem alguns macetezinhos para fazer cores e paletas que sejam mais atrativas. Então eu tenho aqui embaixo já uma cópiazinha lado a lado desse sapinho que a gente fez no último vídeo de dicas. Aqui o primeiro lado, a primeira coluna, a gente tem o sapo original, né? E as paletas de cores que nós criamos originalmente para colorir esse sapo. Então nós temos aqui o verde, o amarelo, o marrom, esse cinza para colorir o olho que a gente usou. E veja só, em todas elas, para a luz nós adicionamos o branco e para a sombra nós adicionamos o preto. Porém vamos fazer uma coisa um pouco diferente agora. Quando se trata de ilustrações, é meio que uma regra assim que muito artista usa, de nunca escurecer uma cor para criar uma sombra com o preto, e também dificilmente clarear uma cor diretamente com o branco. E por quê? Porque isso deixa uma paleta meio sem graça no seu desenho, e a gente pode fazer muito melhor que isso. Aí você está se perguntando como a gente pode fazer isso aqui, e eu vou explicar esse macetezinho para vocês, que vocês podem testar com várias cores depois e criar paletas de cores maravilhosas para colocar nas ilustrações de vocês. Aqui desse lado vocês estão vendo que está uma paleta de cores monocromática, ou seja, na paleta de verdes tem o mesmo tom de verde, justamente porque eu vou usar isso aqui como exemplo. Digamos que nós tenhamos aqui esse tom de verde, e se vocês pegarem aqui e qualquer software de ilustração, vocês vão conseguir abrir esse editor de cor aqui, porque isso aqui é básico em qualquer software, tá? Eu estou usando Affinity aqui, mas fiquem à vontade para usar o que vocês quiserem, isso funciona em qualquer lugar. Clicando para editar essa cor aqui, eu vou aqui do lado, né? Porque essa aqui, a coluna do meio é a cor base. Então é importante que nós tenhamos definido a cor base para poder fazer isso aqui. Então podem fazer igual eu estou fazendo aqui. Deixem a cor base no meio e criem duas cópias, uma do lado da outra. A de cá vai ser a sombra e a de cá vai ser a luz dessa cor. Então, editando aqui a cor para fazer uma sombra nisso aqui. Se a gente fosse fazer da mesma forma do vídeo passado, a gente ia só diminuir a luminosidade, adicionando preto, ia ficar dessa cor aqui, certo? Porém, não é isso que nós queremos fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu só voltar ela aqui na cor original. Para criar uma paleta de cor um pouco mais rica, um pouco mais interessante, nós vamos, além de mexer um pouco na luminosidade, nós vamos também mexer na tonalidade. Ou seja, nós vamos deixar esse verde um pouco mais amarelado ou um pouco mais azulado. Para a sombra, eu vou deixar ele um pouco mais azulado. Aí você está perguntando, mas como assim fazer isso? Eu vou mexer um pouquinho aqui o slider aqui do HSL. E veja que já criou uma outra tonalidade de verde. Já não é mais a mesma matiz desse verde aqui. Olha só, a matiz desse aqui é 85. O que a gente acabou de mexer agora está 104. Então ele já mexeu a tonalidade. Ele está no círculo cromático, ele está mais para o lado do azul agora. E veja só, ele está muito diferente desse verde aqui que nós tínhamos usado para fazer a nossa paleta original. Beleza. E agora você pode mexer um pouco na saturação ou um pouco na luminosidade também, para deixar esse verde um pouco mais forte ou um pouco mais escuro. Mas o segredo é pegar a cor base e sempre mexer um pouquinho na matiz, para ela mexer um pouco a tonalidade. Porque na natureza nós temos reflexões de outros objetos em cima de outro objeto. Por exemplo, se você está segurando uma bexiga e bate um sol nessa bexiga vermelha, ela faz um reflexo meio avermelhado no seu rosto. Então a gente tenta simular um pouco mais de vivacidade nas nossas ilustrações, fazendo esse tipo de macetezinho de mudar a tonalidade da cor, ao invés de colocar só preto e branco na hora de criar as luzes e as sombras.
Então é o seguinte, para a luz desse verde, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aumentar um pouquinho a luminosidade dele para deixar ele mais claro, obviamente. Não adianta também só mexer na tonalidade. E eu vou deixar ele ao contrário, Antes, para fazer a sombra, eu fui mais pro azul, agora eu vou mais pro amarelo. Eu vou deixar ele um verde mais amarelado. Então eu vou mexer um pouquinho aqui. E veja como já ficou um tom de luz de verde muito mais bonito do que esse aqui. Olha só a diferença que já dá. Então nós vamos fazer isso para todas as cores. O que mais dá diferença é amarelo, é verde, é vermelho, laranja. O laranja, quando a gente cria luz e sombra só com preto ou branco, ficam cores meio feias, meio amarronzadas. Mas quando a gente usa esse macete aqui para criar esse tipo de luz e sombra mexendo na matiz, dá uma outra cara, tipo, totalmente. Então pro amarelo aqui, ao invés da gente só adicionar preto, tá vendo que aqui se a gente só adicionar preto, ele vai ficar com um aspecto meio esverdeado, meio sei lá, fica uma coisa bem feia. Mas se a gente quiser criar uma sombra para ele e mexer um pouquinho e deixar ele um pouco mais alaranjado. Olha só como é que já dá uma diferença na tonalidade e olha só, ficou uma sombra pro amarelo muito melhor do que essa sombra aqui. Dá uma vivacidade a mais para a paleta de cor. E a mesma coisa aqui para esse amarelo. O amarelo base ele já é bem no limite ali do tom amarelo. Ele está quase indo pro verde já. Então nós vamos pegar ele aqui então e mexer um pouquinho pro lado contrário e deixar ele um pouco mais esverdeadinho. Ele vai ficar na verdade parecido com a luz aqui do verde de cima, mas nós vamos diferenciar isso aumentando bastante a luminosidade dele. Então olha só, já deu outra cara, é outra paleta diferente, totalmente melhor. O marrom tinha ficado horrível nessa paleta adicionando só preto e branco. Olha como a luminosidade do marrom fica horrível adicionando só branco na tonalidade desse marrom. Se a gente fizer ao contrário, vamos começar pela sombra, né? Vamos diminuir um pouquinho a luminosidade, deixar mais escura, obviamente, e ir mais para o lado avermelhado. Já criei uma outra cara também, e ao contrário aqui para a luz. Vamos aumentar um pouquinho a luminosidade. E ao invés dele ficar feio igual aquele outro que a gente tinha feito, nós vamos mexer aqui e deixar ele um pouco mais amarelado. Então veja que ficou um tom de marrom mais vivo, não ficou essa coisa meio sem cor, meio cinza que nem tinha antes, né? Então olha só como é que já está diferente a nossa paleta de cores. E o branco também tem um macetezinho muito bacana. Quando a gente vai criar ilustrações que tem pedaços brancos e tal, a não ser que seja uma regra que tenha que ser cinza, e no vídeo do sapo que eu fiz no vídeo de dicas anterior, eu já havia falado para vocês essa dica de quando nós temos um objeto branco, fazer a cor base dele uma cor clara ao invés de um branco, porque daí você consegue colocar o branco como luminosidade, como foco de luz. Então nós colocamos esse cinza como base para poder colocar esse branco como luz. Só que, para dar essa vivacidade, nós não podemos simplesmente colocar um cinza, totalmente cinza. Então é muito interessante que nós tenhamos alguma cor nesse cinza. E por mais que ele tenha um pouquinho de tonalidade, no conjunto das cores da ilustração, ele vai ser o cinza. Tipo, você ainda vai conseguir diferenciar o que é uma cor e o que é uma cor cinza ali na ilustração, mesmo que ela tenha uma tonalidade um pouco diferente. Então, para esse cinza do olho do sapo, eu vou colocar uma tonalidade meio amarela e vou fazer o seguinte: eu vou jogar aqui para o meio, aumentando um pouquinho a saturação dele e deixar um cinza meio amarelado, como se fosse um cinza meio gema de ovo, assim, sabe? Meio claro, gema é amarelo totalmente. E agora esse aqui vai ser o meu cinza, apesar dele parecer um bege. Então agora eu vou colocar as outras cores também com essa tonalidade de cinza. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu estava fazendo antes, que é fazer a luminosidade
que aqui nesse caso vai ser o branco. Então vamos colocar aqui o branco total mesmo, para ser a cor luz disso aqui. E a cor escura, a sombra, que vai dar um pouquinho mais de diferença, vai ficar bem bacana. Nós vamos diminuir um pouquinho aqui a luminosidade então. Saturação vou tirar um pouquinho também, deixar um pouco mais próximo do cinza para luz, para a sombra. E olha só a diferença que deu. Então nós já terminamos aqui a nossa paleta com os macetezinhos de matiz. E veja que ela ficou muito diferente da paleta que nós tínhamos feito no vídeo anterior. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar no sapo essa nova paleta para ver como que ele vai ficar. Para ver se realmente dá alguma diferença e se realmente fica melhor. Então vamos lá. O branco, os highlights brancos eu não vou mexer, obviamente, então deixa aqui. Vamos começar pelo cabelo, que o cabelo tá feio. Então a luz eu já vou colocar aqui. E as sombras eu já vou colocar esse aqui. Olha só, o topetinho dele já deu, já parece que ficou um pouco mais vivo. Vamos prosseguir então com as peles. Então deixa eu pegar tudo as luzes de pele aqui. Colocar aquele tom de verde que a gente achou. A cor base não mexe, né? E a sombra vou deixar aqui também, com uma que a gente fez nova agora. Vamos ver o que falta aqui. Vamos mexer agora no olho. Então a cor base do olho agora é essa cor meio bege. A sombra é essa aqui. E a luz não muda, é o branco mesmo. O olho é o amarelo normal. A sombra do olho é esse meio alaranjado. E agora faz sentido a gente colocar uma luzinha aqui para esse olho. Na verdade até já tinha, eu acho, aqui, né? A gente só vai modificar para colocar a nova cor. Vamos alterar também um pouquinho a outline dele, colocar um pouquinho mais vivo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a cor mais escura verde. Vou fazer o mesmo macete, eu vou criar um outro tom de sombra. Vou deixar um pouco mais verde, tonalidade, diminuir um pouco a luminosidade e um pouquinho a saturação também. E temos agora o nosso segundo sapo, com cores bem mais vivas. O que mais deu diferença foi o olho, isso foi incontestável. Deixa eu colocar um pouquinho mais sem saturação, porque tá dando um conflito ali com o cabelinho, esse tom de verde. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Fechou. O que mais deu diferença, obviamente, foi o olho. Antes a gente tinha esse olho com essa sombra meio acinzentada, esse tom de amarelo com preto horrível. Os verdes do tom do sapo deu uma vivacidade muito melhor para ilustração. Então veja que com apenas segundos a gente consegue pegar uma paleta ruim e transformar em uma paleta muito melhor, apenas mudando ali o slidezinho de cor e aplicando um pouquinho de diferença de tonalidade entre a sombra e a luz. Então esse é um macetezinho que realmente vale a pena vocês testarem. Façam com várias cores. Por exemplo, eu vou criar aqui só para vocês verem como é que dá a diferença de um laranja. O laranja acho que é a cor que mais pede esse macetezinho, porque se você, por exemplo, tiver um tom de laranja, deixa eu colocar aqui um laranja para vocês verem, você precisa de luz e sombra para esse tom aqui. Se você adicionar só o preto, olha só que coisa horrível que vai ficar esse laranja. Ele vai ficar meio marrom. E se você adicionar só branco, ele vai para um tom de pêssego, meio cor de pele, assim, sabe? E não dá a impressão que ele é uma luz que está iluminando o laranja. Parece que fica meio desbotado, uma cor de pele, sabe? E agora veja só a diferença que dá se a gente colocar esse macetezinho da Matisse. Então vamos voltar aqui com todos os tons de laranja. Para a sombra, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele mais próximo do vermelho. Então ele praticamente já está uma sombra. Se você só mudar a matiz do laranja, ele já dá uma diferença absurda. Vou deixar um pouquinho mais escuro, só para não dizer que eu não mexi na luminosidade. E agora a luz, eu vou mexer um pouquinho e deixar mais amarelado. Então olha só a diferença de paleta de cores que dá para um laranja.
é gritante a diferença. Então fica realmente uma ilustração com essa segunda paleta é muito diferente de uma ilustração com essa primeira paleta. Então vale muito a pena vocês testarem cores. Pode abusar, sabe, ali em cima de mudar matiz. Às vezes, por exemplo, você quer um verde muito mais azulado do que isso para sombra e não tem problema, você pode fazer testes. A sua criatividade é o limite mesmo. Então se eu quiser, por exemplo, uma sombra com esse tom de verde aqui, não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, o que você achar bonito e coerente para o que você está desenhando. Só que esse macetezinho é realmente muito bom. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a fazer coisas totalmente diferentes nas minhas ilustrações. Tons de pele com esse tipo de macete é outra coisa. Por exemplo, vamos pegar isso aqui que já é um cor de pele que a gente fez aqui, que seria a luz. Se a gente quiser uma sombra para essa pele, a gente só muda um pouquinho aqui e diminui a saturação um pouco. Olha só como é que eu já tenho uma pele mais vívida. E para luz, eu vou também aqui, só que agora é o contrário, vou deixar mais amareladinho e um pouco mais claro. E se eu tivesse colocado só preto e branco nisso aqui, olha só como é que ia ficar a sombra dessa pele. Ia ficar um laranja, ia voltar a ser o laranja. E um tom de pele com laranja assim, como sombra, não, tá vendo que nem combina, mesmo que esteja na mesma tonalidade, a gente está mexendo só na luminosidade, meio que nem combina fazer um desenho com uma pele assim e uma sombra desse jeito, mas já combina fazer uma pele assim com uma sombra assim. Então vale muito a pena fazer isso. Eu espero que vocês tenham curtido a dica e tenham curtido o resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários para eu ajudar vocês. Eu sei que pode surgir bastante dúvidas na hora de criar essas paletas, apesar de parecer fácil, às vezes dá uma duvidazinha. Mas tendo em mente esses conceitos vistos aqui em vídeo, eu tenho certeza que as ilustrações e suas paletas de cores vão melhorar bastante. E uma dica que eu dou é vocês, por exemplo, criar paletas de pele, por exemplo, e salvar essas paletas. Aí quando você for fazer uma ilustração, você pega a sua paleta que você criou e já vai ter ali uma tabelinha de paletas bacanas que você salvou. Ou vai em algum site salvar algumas paletas bacanas, como o site da própria Adobe, o color.com. Lá você consegue criar paletas muito bacanas. Então é isso a dica desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever se você é novo por aqui. E não esquece do comentário, beleza? Então, galera, eu espero que tenham curtido e a gente se vê na próxima. Falou!